Hoje estudaremos a primeira metade do Salmo 22. O texto de hoje diz que quando o Messias Jesus viesse a esta terra, ele passaria por tal sofrimento que pareceria ter sido abandonado por Deus e não receberia ajuda. No entanto, também diz que o sofrimento da cruz é uma obra na qual Deus está presente e que Deus realiza soberanamente. Além disso, fala sobre a dor e a angústia do sofrimento da cruz do Messias Jesus. Então, como o texto diz? Hoje descobriremos sobre isso e compartilharemos a graça. Primeiro, o texto de hoje diz que quando o Messias Jesus viesse a esta terra, ele passaria por tal sofrimento que pareceria ter sido abandonado por Deus e não receberia ajuda. No Salmo 22, versículos 1 a 2 do texto de hoje, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se esquivam da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se esquivam da minha salvação as palavras do meu bramido? Estas palavras mostram a imagem do Messias Jesus orando enquanto morre na cruz, derramando seu sangue. Nesse sentido, o eu em primeira pessoa que aparece aqui refere-se ao Messias Jesus, que morre na cruz derramando seu sangue. Ou seja, quando o Messias Jesus viesse a esta terra no futuro, vestindo um corpo de carne, ele passaria por tal sofrimento que pareceria ter sido abandonado por Deus e não receberia ajuda de Deus. Então, o que aconteceu com esta palavra profética? Vemos que esta palavra profética se cumpriu exatamente através de Jesus, cerca de 1000 anos após ter sido proclamada. Em Mateus 27, versículo 46, diz: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma pergunta retórica. Ela não espera nenhuma resposta, mas enfatiza a resposta esperada. Então, qual é a resposta esperada? Não. Por que Deus permitiria tal sofrimento ao Messias Jesus? Afinal, por que Deus ignoraria e deixaria o Messias Jesus, que passa por tal sofrimento? É para cumprir e realizar a aliança de redenção feita antes da eternidade, a fim de nos salvar, seres humanos que caímos no pecado, na morte e na destruição. Em outras palavras, o próprio sofrimento da cruz do Messias Jesus é a vontade e o plano de Deus. Portanto, embora o próprio Messias Jesus sofra e gema tanto na cruz, Deus agiria como se estivesse longe, como se não ouvisse aquele som de gemido. Ou seja, ele o deixaria morrer na cruz derramando seu sangue. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Portanto, porque o próprio Messias Jesus conhece muito bem todas essas situações e razões, ele não reclama nem murmura nem um pouco na cruz, nem desanima ou se desespera, mas, pelo contrário, demonstra confiança absoluta e intimidade com Deus. Aqui, este Deus meu é usado repetidamente 3 vezes nos versículos 1 e 2, expressando muito bem a confiança e a intimidade do Messias Jesus para com Deus. Esta é uma oração que pode ser traduzida como: ó, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu sei muito bem que morrer nesta cruz derramando sangue é a vontade de Deus, o plano de salvação e o cumprimento da aliança de redenção. Ó! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Através disso, manifeste tua glória e poder, e receba a glória. Além disso, aqui, clamo de dia e de noite e não me calo, mas não me respondes indica que a vontade de Deus de salvar o povo de Deus escolhido antes da eternidade é muito firme e inabalável. Ou seja, mesmo que Deus tenha que pagar um preço alto, ele certamente salvará seu povo escolhido antes da eternidade daquele pecado, morte e destruição. Na verdade, este plano de salvação de Deus também está muito bem expresso no Antigo Testamento. No Salmo 22, versículos 3 a 5 do texto de hoje, diz: Contudo tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos.
Contudo tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Está falando sobre quem é o nosso Deus. Ou seja, Deus é um ser santo. Para dizer de outra forma, Deus não pode estar com o pecado e alguém que odeia o pecado, se ira e até o julga. No entanto, nós humanos caímos em tal pecado que, longe de estarmos com Deus, nos tornamos seres que não podem se aproximar de Deus ou mesmo permanecer diante de Deus. Assim, Deus planejou para salvar tais seres humanos. Na verdade, ao salvar tais seres humanos, Deus planejou habitar entre eles e receber louvores. Por exemplo, ele apareceu a Jacó antigamente e prometeu que todos os que pertencessem a Jacó seriam chamados de Israel, e planejou habitar entre eles e ser louvado. Por isso, Deus tem trabalhado diligentemente para realizar isso. Portanto, a morte de Jesus na cruz é algo que acontece dentro desse plano de Deus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz é o planejamento de Deus para salvar seu próprio povo escolhido antes da eternidade, habitar entre eles e receber louvores. Isso pode ser bem entendido através de todos os planos de salvação do Antigo Testamento. Em te confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Estas palavras trazem à memória o evento do Êxodo. No entanto, este exemplo é uma expressão sinedóquica que representa todos os planos de salvação de Deus que aparecem no Antigo Testamento. Ou seja, representa todos os planos de salvação na Bíblia, como em Gênesis 3:15, que diz que o Messias Jesus virá como a descendência da mulher, e em Gênesis 12, que diz que o Messias Jesus virá como a descendência de Abraão. Aqui, o evento do Êxodo é enfatizado especialmente. De qualquer forma, Deus salvará seu povo, o povo de Israel, do pecado, da morte e da destruição, assim como no evento do Êxodo. Isso mesmo. No evento do Êxodo, quando o povo de Israel gemia e clamava sob o duro trabalho de Faraó, rei do Egito, podemos ver que Deus salvou aquele povo através de seu servo Moisés. Assim como isso, agora, quando chegar o tempo, Deus salvará seu povo do pecado, da morte e da destruição através de seu servo, o Messias Jesus. Mas vemos aqui a expressão nossos pais. Então, por que Deus Filho, o Messias Jesus, refere-se ao povo de Israel da era do Êxodo como nossos pais, ou seja, nossos pais ou nossos antepassados? A razão é que o Messias Jesus viria a esta terra vestindo um corpo de carne como descendente de Abraão e como filho de Davi. A te clamaram e escaparam, em te confiaram, e não foram confundidos. Estas palavras dizem mais uma vez que se crermos e confiarmos no Messias Jesus, seremos salvos e não seremos envergonhados, assim como aqueles antepassados da era do Êxodo clamaram a Deus, foram salvos e não foram envergonhados. Ou seja, se crermos, confiarmos e dependermos do Messias Jesus, seremos salvos e escaparemos daquela morte eterna, do lago de fogo do inferno. Assim, Deus é alguém que se alegra e tem prazer em habitar entre o povo de Israel e em ser glorificado ao salvá-los. Esta é precisamente a razão pela qual o Messias Jesus teve que morrer na cruz derramando seu sangue. Ou seja, a morte de Jesus na cruz derramando seu sangue é a vontade de Deus, o plano de salvação e o cumprimento da aliança de redenção feita antes da eternidade. Em outras palavras, o Messias Jesus não foi abandonado por Deus, nem deixou de receber a resposta à sua oração. Pelo contrário, a morte de Jesus na cruz é apenas a vontade de Deus, o plano de salvação de Deus e o cumprimento da aliança de redenção para salvar o povo do nosso Deus do pecado, da morte e da destruição. Em segundo lugar, o texto de hoje também diz que o sofrimento da cruz é uma obra na qual Deus está presente e que Deus realiza soberanamente. No Salmo 22, versículos 6-8 do texto de hoje, diz: Mas eu sou verme, e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas eu sou verme, e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui, verme refere-se a coisas que as pessoas odeiam, consideram repugnantes e abomináveis, como besouros, joaninhas, pulgas ou percevejos. Porque esses insetos se aproximam de resíduos sujos, não são higiênicos, exalam um cheiro desagradável e até causam urticária nos seres humanos. Por isso, quando vemos esses insetos, tentamos nos afastar deles,
os detestamos e chegamos até a esmagá-los com os pés. Assim como isso, quando o Messias Jesus for colocado na cruz, quase todas as pessoas o odiarão e o considerarão abominável, como se estivessem lidando com tal verme. Não, elas o criticarão, zombarão dele e o ridicularizarão. Embora ele seja o Deus Filho que veio a esta terra para salvá-los do pecado, da morte e da destruição, eles não o reconhecerão e o criticarão, zombarão dele e o ridicularizarão. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Aqui, menear a cabeça representa a imagem de zombar e ridicularizar. Ou seja, estendendo os lábios e apontando o dedo, dizem, olha só que estado lamentável. O quê? Se destruir o templo, vai construí-lo em 3 dias? O quê? Você é o Filho de Deus? Isso é pura conversa fiada e um impostor religioso. Eles cospem, zombam e criticam. Ou seja, quando o Messias Jesus for colocado na cruz, muitas pessoas zombarão, criticarão e ridicularizarão dessa maneira. Então, o que aconteceu com esta profecia? Em Mateus 27, versículos 39 a 44. Diz, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, tu, que derrubas o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam em rosto também os salteadores que com ele estavam crucificados. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Estas palavras falam sobre as críticas, as zombarias e o ridículo das pessoas que estavam ao redor de Jesus quando ele veio a esta terra e estava pendurado na cruz. O que vocês acham? Podemos ver que muitas pessoas, ao olharem para Jesus na cruz, estão lançando todo tipo de críticas, zombaria e ridículo. Ei! Já que ele confia em Deus e se entrega a Deus, Deus o salvará. Já que Deus tem prazer nele, fará com que desça daquela cruz. Dizem eles, meneando a cabeça e apontando o dedo. Podemos confirmar que a profecia do texto de hoje está se cumprindo exatamente. Embora estas palavras do texto de hoje sejam uma palavra profética proclamada cerca de 1000 anos antes do Messias Jesus vir a esta terra, podemos confirmar que esta palavra profética está se cumprindo através de Jesus. No entanto, diz que a morte do Messias Jesus é uma obra na qual Deus está presente e que Deus realiza soberanamente. No Salmo 22, versículos 9 a 11 do texto de hoje. Diz, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Estas palavras dizem que foi Deus quem tirou o Messias Jesus do ventre materno, e foi Deus quem o fez crer, confiar e depender de Deus desde que mamava no peito de sua mãe. Ou seja, toda a vida e existência do Messias Jesus foram dirigidas por Deus desde que ele estava no ventre materno, foram guiadas por Deus e são coisas realizadas dentro da vontade de Deus. Para dizer de outra forma, o fato de Deus Filho vestir um corpo de carne e vir a esta terra é a vontade e a direção de Deus, sua vida e existência também o são, e ainda mais, sua morte na cruz derramando seu sangue é algo que acontece dentro da vontade de Deus, de sua providência e de sua ação. Então, por que ele está dizendo estas palavras agora? Qual é a situação atual? É uma situação em que todas as pessoas lançam críticas, zombarias e ridículos sobre Jesus, que morre na cruz derramando seu sangue. Então, por que elas lançam tantas críticas, zombarias e ridículo? A razão é que pensavam que ele estava recebendo uma maldição de Deus porque blasfemou e desonrou o nome de Deus. Ou seja, pensavam que ele morria na cruz porque blasfemou contra Deus ao incitar a destruição do templo de Deus, dizendo que o reconstruiria em 3 dias, e ao se orgulhar de ser o próprio Filho de Deus.
No entanto, a resposta de Jesus é diferente. Pelo contrário, toda a vida e existência de Jesus foram dirigidas por Deus desde que ele estava no ventre materno, foram guiadas por Deus, e morrer assim na cruz derramando seu sangue é algo que acontece dentro da vontade de Deus, de sua providência e de sua direção. Certamente, isto não é uma maldição, mas uma obra na qual Deus está presente e que Deus realiza. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Pelo contrário, toda a vida e existência de Jesus foram confiadas a Deus desde o seu nascimento, e Deus foi o seu Deus desde que saiu do ventre materno. Ou seja, o próprio Jesus dependeu totalmente de Deus desde o seu nascimento e confiou toda a sua vida e existência a Deus. Na verdade, o próprio Jesus conheceu Deus como seu Deus desde o seu nascimento, serviu a Deus como seu Deus e agiu somente em Deus. Ele sempre esteve com Deus, louvou a Deus e agiu em Deus. Ele nunca se afastou de Deus ou agiu fora de Deus. Em outras palavras, ele nunca desonrou a Deus, nunca tomou o nome de Deus em vão ou blasfemou contra sua divindade. Na verdade, ele nunca cometeu nenhum pecado. Portanto, sua morte na cruz não é uma maldição de Deus, mas algo que se realiza dentro da vontade de Deus. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Portanto, Deus certamente não se afastará de mim e me ajudará naquela angústia. Aqui, não te alongues, na Bíblia que lemos, está traduzido como se fosse um imperativo, mas na verdade está no indicativo e no imperfeito, então o correto seria dizer não se afastará. Além disso, aqui, esta angústia refere-se à morte na cruz. Ou seja, Deus certamente se aproximará do Messias Jesus e o ajudará a ressuscitar daquela morte. Em outras palavras, mesmo que não haja ninguém que ajude e que todas as pessoas critiquem, zombem e ridicularizem Jesus, Deus certamente estará com Jesus e o ajudará a ressuscitar daquela morte. Finalmente, o texto de hoje fala sobre a dor e a angústia do sofrimento da cruz do Messias Jesus. No Salmo 22, versículos 12 a 18 do texto de hoje, diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me olham. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Aqui, touro, touros fortes e leão referem-se às forças de Satanás que se opõem ao Messias Jesus e o ameaçam para matá-lo na cruz. Ou seja, as forças de Satanás que se opõem e ameaçam o Messias Jesus para crucificá-lo, assim como aqueles que zombam, criticam e ridicularizam o Messias Jesus, são todos como animais. Na verdade, quando chegar esse tempo, aqueles que agem como animais cercarão o Messias Jesus, abrirão suas bocas para despedaçá-lo e rugirão como leões. Verdadeiramente, o Messias Jesus veio a esta terra vestindo um corpo de carne para salvá-los do pecado, da morte e da destruição, mas eles não o reconhecerão e agirão como animais. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Está falando sobre a impotência do Messias Jesus pendurado na cruz. Quando a água que estava naquele copo é derramada no chão, podemos ver que a água perde sua forma, se dispersa e se torna impotente. O corpo do Messias Jesus será exatamente assim. Além disso, se todos os ossos dentro do nosso corpo saírem de suas posições e se desconjuntarem, nosso corpo também perderá sua forma e ficará mole como um polvo ou uma lula. O corpo do Messias Jesus será exatamente assim. Além disso, aqui, este meu coração pode significar os órgãos internos dentro do corpo, e se os órgãos internos dentro do corpo derreterem como cera, eles também não poderão desempenhar nenhum papel e se tornarão impotentes. O Messias Jesus se tornará impotente ao ser crucificado dessa maneira. Não é verdade?
ele ficará em um estado em que não poderá fazer nada sobre aquela cruz, como se fosse um animal empalhado em um laboratório. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Profetiza sobre a sede do Messias Jesus que, pendurado naquela cruz, vê toda a força sair do seu corpo e secar como um caco sob o sol escaldante, ou sua língua ficar presa à mandíbula. Ou seja, ele morrerá assim. Então, o que aconteceu com esta profecia? Em João 19, versículos 28 a 30. Diz: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tenho sede. Jesus foi capturado pelos adversários no dia anterior, sofreu todo tipo de zombaria e desprezo e, após perder muita água e sangue, não pôde beber nem um gole de água. Portanto, Jesus morreu em tal exaustão, desidratação e sede. Na verdade, quase todos os prisioneiros que sofrem a execução na cruz acabam morrendo assim, em extrema exaustão, desidratação e sede. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui, cães e ajuntamento de malfeitores referem-se às forças de Satanás que se oporão ao Messias Jesus e o crucificarão para matá-lo. Além disso, aqui, traspassaram tem o sentido de leão, significando que, como um leão despedaça sua presa, eles despedaçariam suas mãos e pés. Ou seja, as forças de Satanás cercarão o Messias Jesus e despedaçariam suas mãos e pés. Isto expressa a imagem do sangue fluindo enquanto as partes onde os pregos foram cravados se rasgam devido ao peso do próprio corpo de Jesus na cruz. Ao mesmo tempo, fala sobre a dor do Messias Jesus na cruz. Mostra a imagem de suas mãos e pés pregados naquela cruz, sofrendo terrivelmente. Assim, como o corpo vai se curvando com o passar do tempo, devido ao peso do corpo, as partes das mãos e dos pés onde os grossos pregos foram cravados se rasgarão ainda mais e a dor aumentará muito mais. Poderia contar todos os meus ossos. Estas palavras também falam sobre a dor da cruz. Aquela dor é como se todos os ossos do Messias Jesus se separassem um a um, a ponto de poder contar cada um desses ossos separados. A dor de como se todos os meus ossos se separassem. Pessoal, vocês conseguem imaginar esta dor? Se houver alguém que não consiga imaginar bem esta dor, por favor, vá para casa agora mesmo e experimente. Tente pregar sua própria mão no batente da porta com um prego grosso e rasgá-la. Então, acho que você saberá rapidamente como é essa dor. Desta forma, Jesus suportou precisamente esta dor imensa para nos salvar do pecado, da morte e da destruição. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Está falando sobre o lamento e a angústia do Messias Jesus. O que vocês acham? Neste momento, o Messias Jesus está morrendo na cruz derramando seu sangue para salvá-los. Mas em que as pessoas que estavam ao redor teriam interesse, sem nenhum interesse naquela salvação? Teriam interesse apenas nas vestes e na túnica. O que aconteceu com esta profecia? Em Marcos 15, versículo 24. Diz: E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. Repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. Antigamente, a veste era uma propriedade muito grande. Basicamente, o tecido era muito valioso e o preço da roupa era caro, por isso os pobres muitas vezes viviam sem a veste externa, vestindo apenas a roupa de baixo. Portanto, quando um prisioneiro era executado na cruz, era costume que as roupas do prisioneiro fossem divididas entre os soldados que realizaram a execução. Por isso, os soldados lançaram sortes para dividir a veste e a túnica de Jesus, para decidir quem ficaria com elas. Decidiram através do lançamento de sortes quem levaria a veste externa e quem levaria a túnica. Isto é algo verdadeiramente lamentável e angustiante. Não é verdade? Neste momento, o Messias Jesus está morrendo na cruz derramando seu sangue para salvá-los, mas eles não têm nenhum interesse nessa salvação, tendo interesse apenas nas roupas. Isto é o mesmo hoje em dia. Mesmo dizendo que vão à igreja,
Há pessoas que não têm nenhum interesse na salvação do nosso Jesus, tendo interesse apenas em bens, dinheiro, honra e popularidade, ou apenas em comer bem e viver bem nesta terra. Isto é algo verdadeiramente lamentável e angustiante. Na verdade, Jesus olha para essas pessoas daquela cruz, lamenta e fica angustiado. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a túnica lançam sortes. Jesus! Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Agradeço por ter vindo a esta terra há 2000 anos e ter morrido na cruz derramando seu sangue, pagando por todos os nossos pecados, tornando-nos povo de Deus, filhos de Deus e nos guiando para podermos entrar naquele reino dos céus. Receba louvor eterno através de nós e receba a glória. Conceda-nos a bênção de sermos aqueles que entram naquele reino dos céus ao crermos no mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.